E falando em temporal, a gente vai voltar a falar agora do caso da morte da pequena Isabela, aquela garotinha de 7 anos que foi atingida por um eucalipto lá no dia 24 de janeiro, na Lagoa do Taquaral. A queda da árvore, que causou a morte da criança e deixou uma outra jovem ferida, fez a prefeitura pedir um laudo de vistoria. E esse laudo saiu, o resultado do laudo, e aponta a necessidade da retirada de quase 200 árvores dentro do parque, além da poda de outras espécies. Nós vamos chamar a Thalita agora, ela que está ao vivo acompanhando ali a situação, né? E tem as informações para a gente a respeito desse laudo, né, Thalita, que aponta aí a retirada de quase 200 árvores, quer dizer, é algo que chama muita atenção. E os trabalhos por lá já começaram? Olá para você, Juliana, e a todos que nos acompanham. Ainda não. Essas novas árvores que vão ser retiradas e também podadas devem começar os trabalhos, devem começar amanhã, quarta-feira, segundo a Prefeitura aqui de Campinas. Então hoje a Prefeitura divulgou esse laudo técnico, né, apontando o corte, a retirada total de 181 árvores e a poda de outras 45 no Parque Taquaral, aqui em Campinas. Além disso, na parte de fora, ao longo da Avenida Heitor Penteado, outras 65 árvores também foram indicadas para serem cortadas ou para serem retiradas. Essa avaliação, então, técnica, né, da Prefeitura aqui de Campinas foi a pedido do Ministério Público. O trabalho, então, mais uma vez, deve começar amanhã, quarta-feira. A gente relembra que o Parque Taquaral permanece fechado por tempo indeterminado desde o dia 24 de janeiro, em razão então da morte da Isabela Tiburcio, de 7 anos, que morreu depois que um eucalipto acabou caindo sobre a garotinha. Nesse mesmo dia tivemos outras 2 vítimas, uma delas inclusive uma jovem de 27 anos que acabou se ferindo com gravidade. Então, desde então, o Parque Taquaral permanece fechado e deve continuar assim, segundo a Prefeitura de Campinas, por tempo indeterminado. Desde então, do dia 24 de janeiro, onde esse eucalipto que caiu e matou a Isabela, outras 55 árvores da mesma espécie do eucalipto já foram retiradas ali do Parque Taquaral. Então, a partir de amanhã, outras 181 dentro do parque também devem ser retiradas e mais 65 podadas dentro então do Parque Taquaral, aqui em Campinas. A gente fala agora sobre a investigação do caso, que segue em andamento, porque nesta semana também a Polícia Civil confirmou que será necessário a prorrogação do inquérito para então apurar a morte aí da criança. Ao longo dessa semana, ainda segundo a polícia, outras testemunhas, outras pessoas também devem ser ouvidas aí para dar início, para dar andamento, melhor dizendo, às investigações que acontecem então desde o dia 24 de janeiro, data então da morte da Isabela, de 7 anos, aqui em Campinas. Juliana. É isso aí, né? A polícia tentando nesses depoimentos, né? E até com acesso ao laudo agora, saber se houve a negligência, né? Se alguém será responsabilizado pela morte da garota. O primeiro laudo apontava que a árvore não tinha nenhum problema ali, né? Não apresentava cupins ou algo parecido, mas que o solo encharcado teria provocado a queda. Thalita, muito obrigada, viu? Pelas informações. E ainda falando nesse laudo, a gente tem imagens aí desse laudo que foi emitido pela Prefeitura. Você vai ver agora as imagens que a gente vai mostrar para vocês. Essa é a lista de árvores que devem ser extraídas. É uma lista grande, como você está vendo aí. E aí, além dessas árvores que devem ser extraídas, e tem de toda a espécie, não é só eucalipto, tem também as árvores que devem ser remanejadas e as árvores que devem aí ser podadas. Isso segundo o laudo que foi emitido pela Prefeitura para evitar novas quedas. Nesse mesmo laudo tem fotos de árvores que foram encontradas dentro do taquaral, que seriam árvores doentes, como essa aí, por exemplo, infestada de cupim, parte inclusive do tronco ali já deteriorada, né, pelo cupim, essa outra que está também praticamente oca aí. E esse jequitibá, né, que mostra ali o tronco totalmente oco e essas árvores que estariam inclinadas,
e isso, segundo o laudo, representaria risco aí de queda dessas árvores, e a gente viu que é muito perto de parques, inclusive de brinquedos infantis, né? Então, segundo a prefeitura, esse laudo, que tem mais de 248 páginas, aponta aí a necessidade da retirada dessas 181 árvores de dentro do parque. Tá? São árvores que ficam dentro da Lagoa do Taquaral. O parque continua fechado desde o dia 24, até porque medidas de prevenção estavam sendo tomadas, como podas sendo feitas, e estavam aguardando o levantamento aí desse laudo, que agora apontou realmente a necessidade da retirada dessas árvores, né? É um parque muito antigo, ali era uma área antes que era privada, área de fazenda, então muitas árvores ali são mais do que centenárias e estão já degradadas pelo tempo mesmo, né? E aí esse laudo apresenta aí essa necessidade da retirada de 181 árvores. É um laudo que levanta questões, que divide opiniões, e a gente vai continuar acompanhando aqui esse caso e a gente vai trazer para vocês com detalhes todas as informações a respeito desse assunto que, claro, todo mundo de Campinas ficou chocado com a morte da criança de 7 anos e todo mundo quer saber se existe segurança para ir até o parque ou até mesmo para andar na cidade, né?